E, inclusive, no último Congresso Internacional de Psicologia e Psiquiatria, o IACAPAP, que teve ano passado, foi no Rio de Janeiro, o internacional foi no Rio de Janeiro. Eu estive presente, né? Muitos profissionais aqui da região estavam lá, e é um congresso que traz o que tem de mais novo na área da saúde mental, e uma fala de todos os profissionais, em todos os seminários que falavam de melhora na saúde mental, todos falavam da importância da psicoeducação, que é o quê? A família ser orientada de como lidar com as questões da saúde emocional. Então, toda oportunidade que a família tiver, né, os pais, de conhecer sobre desenvolvimento, de como manejar um comportamento numa determinada faixa etária, vai ser importante para que esse pai ajude o filho a manter uma saúde mental. Né? Então, vamos falar assim, não necessariamente a psicoeducação ela não é só para quando algo negativo acontece, né, um trauma, uma situação negativa. A psicoeducação nessas situações ela não é só importante, ela é fundamental. Né? Os médicos vão prescrever muitas vezes ali uma medicação no caso de um trauma, pode ser necessário, né, uma medicação para ajudar na regulação do humor. Né? A criança às vezes precisa de uma medicação porque a ansiedade e o estresse é tão intenso que ela sozinha não consegue regular. Né? Então, a gente tem uma tríade que é muito comum, que é indicada, né, que é necessária para um tratamento, por exemplo, no caso de um trauma, que é a avaliação médica, né, muito importante ter um acompanhamento médico, psicológico e, como uma fase desses acompanhamentos, essa psicoeducação, né, que a família ela participe do processo. Às vezes a gente vê que a família percebe que a criança vencendo um trauma, eu vou marcar uma consulta e vou levar no psicólogo. Terceiriza, acabou. O psicólogo vai resolver. Não, o psicólogo ele vai precisar inserir a família no processo. Né? Os médicos, eles têm cada vez mais adotado essa conduta também. Né? Os psiquiatras, os neuropediatras, que normalmente atendem essas demandas, eles trabalham muito na perspectiva da educação da família, da orientação. Né? Indicam livros, ali no consultório mesmo fazer a orientação do que é adequado. Então, essa tríade, a avaliação médica, ela é importante, o acompanhamento psicológico ele é muito importante e essa orientação para os pais. Não quer dizer que passou um trauma, vá precisar de uma medicação. Com certeza não. Não é uma relação assim que vai. Mas o médico é importante que ele seja avaliado, porque essa conversa para entender qual é o nível do sofrimento e monitorar o desenvolvimento dessa criança. Porque, em muitos casos, a gente precisa da parceria desses dois profissionais. Né? Tem casos que só a medicação e a orientação ali com a família vai ajudar? Sim. Tem casos que só o acompanhamento psicológico pode ser suficiente? Sim. Mas o ideal é a avaliação desses dois profissionais, o monitoramento tanto do médico, né, psiquiatra, se esses sintomas estão presentes, que foi falado, exatamente. O ideal é conversar o mais rápido possível. Estresse, medo intenso, dificuldade de dormir, né, porque as consequências no organismo, né, biológicas, elas ocorrem, elas são reais. Né, inclusive as manifestações cognitivas, né, comportamentais, emocionais, elas estão associadas a uma mudança biológica. E você já viu mudanças qualitativas consideráveis de uma pessoa que chegou e fez um tratamento, uma intervenção e assim com certeza, desbloqueou muito e desenvolveu? Com certeza, é o que nos motiva mesmo, assim, que dá é a razão do nosso trabalho mesmo, né? Você saber que a mudança ela existe, ela é real, as pessoas aprendem a lidar com situações de uma forma diferente, né? Não é porque eu não sei lidar hoje que não quer dizer que eu não vou saber lidar amanhã, que eu não vou aprender, né, uma estratégia de fazer algo diferente. E aí o tratamento ele é extremamente importante nesse sentido, né? O psicólogo ele vai identificar qual é a natureza, né? Tentar acessar o motivo desse trauma. Existem estratégias específicas, né, para crianças, para adolescentes, e algumas pessoas você vai usar algumas estratégias, não necessariamente a mesma com outras, né, com outra pessoa, mas esse acompanhamento com o
psicólogo, ele é muito importante exatamente porque existe mudança, existe melhora. É o motivo, né? E existe uma aferição também, né? Um propósito, tratamento, um processo, começo, meio e fim também, da mesma forma, né? Exatamente. Né? Hoje tem essa dificuldade, nós vamos caminhar com esse objetivo, e aí a participação da família ela é importante exatamente por isso. Você precisa deixar a família a par, né, dos objetivos do tratamento e como eles podem ajudar. Né? Eles são essenciais. Né, essenciais. Sobre manipulação do ponto de vista da criança ou do adolescente, quando assim você percebe que existe também um lado da forçação de barra, até que ponto isso existe, até que ponto vale a pena a família, o que a família tem que saber para entender o que é uma manipulação, uma supervalorização, ou uma supervalorização, ou querendo colo demais, ou querendo encontrar uma desculpa, aquela história antiga lá do meu filho que eu contei no começo, tá fingindo uma dor. Então, nossa, com certeza pode acontecer. Agora, é observar, tentar achar a função que a gente fala assim, mas por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso? Daí a gente sempre tem que parar, né? O adulto da relação, vamos dizer assim. O que eu posso estar fazendo que eu estou reforçando esse comportamento ou estou impedindo que ele tome, né, decisões? Por que ele está fazendo isso? De alguma forma, ou ele quer ser visto, ou ele está fugindo de alguma demanda, né? Está supervalorizando tem uma função. A gente tem que achar que aquele comportamento tem uma função. Talvez a dor aparece num lugar que é confortável para ela aparecer, e em outros momentos que deveria aparecer, ela não aparece. Exatamente. Por ali você vai observar, né, que essa criança, essa adolescente, de alguma forma, está passando por uma dificuldade. Né? Então, vamos pegar um exemplo que eu acho que é interessante no contexto escolar, que acontece muito. A criança está com uma dificuldade numa matéria. Inclusive, existe uma linha de pesquisa que é a ansiedade na matemática. Existe ansiedade generalizada ou global por qualquer matéria. Mas a matemática ela é uma fonte mais, vamos dizer assim, intensa de vivência de ansiedade. Existe, né, uma linha de pesquisa para entender o funcionamento da ansiedade matemática. E daí você tem crianças que têm uma propensão maior a vivenciar a ansiedade matemática, porque elas têm mais dificuldade com números, com a interpretação daquele tipo, né, de linguagem, ela já passou por experiências negativas no passado. E aí, se aquilo for sanado ali paulatinamente, ok. Mas essa criança pode perceber que a dificuldade é muito maior do que a capacidade dela de resolver. Ela já está enxergando, não, eu vou tomar bomba. Não tem jeito. Daí ela já vai para a prova e aí é o famoso branco, né? Ela direciona a atenção dela para o medo. Acontece mesmo. O branco, ele é real. Estudou, ele prestou atenção ali na aula, ali está tudo bem, ele entendeu a matéria. Só que quando ele chega em casa, quando ele vai rever, dali a memória já não é mais a mesma, já perdeu algumas informações, ele tem que estudar de novo e elaborar aquela informação. Se ele, às vezes, não tem um sistema de estudo, se ele não sai realmente aprendendo a matéria, quando ele vai fazer a prova, ele não tem a segurança, ou acha que aprendeu, até aprendeu, mas o medo é muito grande. Toma conta. Aí ele vai experienciar ou vivenciar a ansiedade matemática, por exemplo, no caso, a matemática. Agora, tem aquele adolescente ou a criança que ele é bom, ele sabe, mas aquela situação é tão aversiva para ele que ele chega lá e ele já passa mal. Ele já tem toda essa vivência da ansiedade pelo medo do que pode acontecer se ele tirar uma nota baixa naquela matéria. Então... Nesse caso, o sintoma é um pânico, é isso? Ele tem um trauma que gera um sintoma de pânico. Seria mais ou menos isso? Sim. O medo que ele tem daquele resultado ou de perceber que ele não consegue aprender o que ele gostaria, gera essa sensação de ansiedade, e aí é aquele menino que chega na escola já passa mal, na porta da escola tem dor de barriga, ele reclama de dor de cabeça, ele tem N sintomas da ansiedade e do medo, ele está antecipando um problema. E engraçado, é muito interessante, porque existe ansiedade na matemática, inclusive meninos ótimos em matemática. Ele pode ser excelente, mas ele cria uma expectativa tão alta de que ele tem que ser o excelente. Tem que ser 10 sempre. 10 sempre, que quando ele erra meio ponto, ele perde meio ponto na prova, nossa, ele chega na outra prova, na semana seguinte, ele tem esses mesmos sintomas. Tá vendo como que não é o erro,
a expectativa da pessoa tem que ser levada em consideração. O que ela... E pode estar conectado com a família que só valida a criança que tira nota alta, pode? Pode ser um fator, sim, que influencia. Né? Se ele não tira uma nota X, né, a partir ali do, vamos supor, em 10, só serve acima de 8. E aí... Não se sente aceito porque... e nem toda prova você vai conseguir tirar acima de 8. Né? Tem um dia que você não entendeu aquele conteúdo, você não estava muito motivado, estava meio desanimado, mas o pai não aceita. Daí ele já vai construindo uma relação negativa, vivência negativa em relação àquela disciplina ou àquele conteúdo. Quer dizer que isso vai ser um trauma? Não, mas dependendo da forma como a família lida com esse erro ou com esse mau desempenho, a criança ela pode sim desenvolver, né, um sentimento negativo, duradouro e intenso em relação à escola ou àquela matéria, por exemplo. Uhum. Então, essa questão da a experiência de possibilidade de êxito. Eu estou aqui hoje, mas eu preciso alcançar, eu preciso desenvolver, alcançar a percepção da criança de que ela é capaz, com algum esforço, de evoluir, é o que vai gerar mais segurança para a criança e para o adolescente ao longo do tempo. Né? Então, vamos pegar esse exemplo da matemática. A criança hoje, ela sabe somar 4 mais 4 unidades. Na aula seguinte, ela vai ser apresentada a dezena. Aí ela já vai ter que somar 14 mais 4. A professora vai trabalhar uma estratégia com base no que ela sabe. Então, ela precisa de um pouco de esforço para se elevar cognitivamente naquele Se não tiver entendimento. esforço também não aprende. Exatamente. Ela precisa de esforço, precisa de elaborar, mas ela tem que estar num nível, ela tem que já ter uma base, um repertório para com algum esforço ela chegar aqui. Aí o que acontece com algumas crianças e adolescentes? Ela vai se perdendo aqui e o conteúdo está caminhando. E ela às vezes não vai na velocidade do conteúdo. Daí ela começa assim, espera aí, não vou chegar lá. Não tem jeito, não consigo. Porque o espaço ficou grande demais. Ficou grande demais. Aí a leitura dela não consigo chegar lá. Aí ela começa a experimentar sentimentos negativos, os pensamentos, não dou conta, sou burra, não tem jeito. E aí ela até se esforça, mas esses pensamentos eles ficam mais presentes, mais frequentes. E aí, se ela não tiver um apoio para que ela perceba que ela está caminhando, talvez ela não vá chegar lá, mas ela está progredindo, tá vendo que você está progredindo e isso aqui tá bom, é o suficiente? Ou, não, você pode chegar lá, mas não vamos preocupar agora com esse lá, não. Vamos. Mas aí você tem que identificar o problema. Esse é o ponto. Você tem que ter uma avaliação, né, um diagnóstico, vamos dizer assim, de onde a pessoa está. Não, hoje eu dou conta disso, hoje eu estou aqui. Para que esse repertório, né, para essas demandas que ela vai ter na vida dela, em todas as áreas, ele seja trabalhado de forma que ela entenda que ela está conseguindo superar os desafios dela no nível dela. E quem vai ajudar nesse processo? Os pais em casa, entendendo onde ela está, e esse objetivo da família, né, ou de onde eu quero ou espero que ela esteja, e a escola, né, como ela pode percebendo ajudar. Ali o desenvolvimento do aluno. Exatamente. Né? Muitas vezes é a escola que percebe, né? Muitas vezes é o professor no dia a dia que vai perceber algumas mudanças. Então, quando o professor chama a família para conversar, às vezes no plantão, e direciona, sinaliza, olha, observa como é que está isso aqui em casa, como é que está isso, porque aqui na escola está acontecendo isso. E às vezes alguns pais, eles se armam um pouco nessa situação como se o professor estivesse apontando algo como negativo. Se ele estivesse sendo julgado, né? Isso, e não é, né, a intenção, normalmente. A intenção é que ajudar. Vamos olhar para essa criança, o que está acontecendo? Vamos todos tentar entender o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa em casa diferente? Ou a própria, e o contrário também, né? Os pais, às vezes, têm que ir na escola assim, está acontecendo alguma coisa diferente? Acho que está acontecendo alguma coisa diferente aqui, porque lá em casa está tudo dentro do esperado e o comportamento está diferente. Sim. Né? E vice-versa. Então, ter esse canal de comunicação aberto e as pessoas entenderem que a gente precisa agir o mais preventivamente possível, em qualquer situação. Né? Todo problema identificado no início,
ele é mais fácil, é tudo mais fácil, né? Seja um problema de aprendizagem, seja um problema emocional, né? Um problema físico. Assim, se a gente puder fazer uma hierarquia, a primeira coisa é uma família em que o diálogo existe. Exatamente. Primeiro passo. Exatamente. Né? Tudo bem. Aí você que está ali atento, tem o diálogo, percebeu alguma coisa fora do comum, já liga a antena, vai conversar nas redes. Perfeito. Aí você viu que é uma coisa que as redes não dão conta, já está na hora de procurar Exatamente. O caminho é esse. Perfeito, o caminho é esse. Porque muitas situações são solucionadas rapidamente, porque são identificadas rapidamente, ali no nicho mesmo, vamos dizer assim, familiar, no núcleo familiar, com uma conversa com a escola, com amigos, com familiares, ali você já consegue resolver muitas situações. Agora, escalonou, né? Chegou num nível em que realmente se instalou um trauma, uma vivência duradoura com uma intensa e desconforto constante, mexe daqui e dali, não resolve. Exatamente. Aí você tem que procurar um profissional o quanto antes também.